nas colônias espirituais, as casas, os objetos, os alimentos são só para os que são recém-chegados, eles se sintam melhor, é só plasmar, é ilusório para eles? Ou existe mesmo? Ou são só vistos pelos olhos espirituais? Interessante a pergunta, porque às vezes as pessoas podem ter essas dúvidas, né? Como é que é essa questão? Tinha um amigo meu, né? Hoje ele já está no plano espiritual. Ele tomava o refrigerante dele, mas ele falou, vou tomar agora, porque lá no nosso lar é só o caldinho, né? Com você, gente. Olha, os objetos do mundo espiritual, eles são de duas naturezas. Eu vejo uma cadeira no mundo espiritual. De onde vem essa cadeira? Tem duas origens. Origem número 1, uma criatura pensou firmemente na existência de uma cadeira, seu pensamento mobilizou os fluidos em seu derredor, moveu os objetos, os fluidos que existiam ali, eles foram se densificando, se aglomerando de acordo com o pensamento firme que ele tem, e ele então construiu com a mente essa cadeira. Essa cadeira existe. Para uma entidade espiritual, ela é como se fosse uma cadeira física. Por quê? Porque o pensamento aglutinado do seu autor produziu esse objeto. Então, a pessoa senta, a pessoa move essa cadeira, pode fazer com ela o que quiser, né? Agora, vem um segundo elemento, se concentra e consegue dissipar esse fluido, desagregar a energia, a cadeira deixa de existir. Então, essa é uma possibilidade. Possibilidade número 2, o objeto ser construído. Construído a partir de uma matéria-prima que também é fluídica. Então, eu posso ter um prego fluídico, alguém plasmou um prego, eu posso ter uma tora de madeira plasmada, aí eu vou, entalho essa madeira, prego e faço uma cadeira. Tudo é fluido, mas eu posso ter construído essa cadeira. E pode ser uma cadeira que é plasmada diretamente como objeto final. Aí você pergunta se esses objetos continuarão existindo, e a alimentação também é só para os que chegam. Não. O objeto está lá, meu. Esse objeto está... Uma vez edificado, eu precisarei de uma energia correspondente para desagregar o que foi agregado. Então, se eu tenho um espírito que no mundo espiritual ele vem, se concentra e gera um bonequinho, uma bonequinha como essa aqui, ela vai permanecer existindo no mundo espiritual porque alguém veio e usou a força do seu pensamento e construiu essa boneca lá. Eu precisarei que outro espírito venha com um pensamento de intensidade semelhante ao maior para que ele desagregue o fluido e ele deixe de aparecer. Então, o fluido se desmonta e a boneca desaparece. Mas enquanto não houver a força desagregadora, ele vai permanecer agregado. Porque o pensamento do seu autor aglutinou fluidos e produziu o objeto. A alimentação é a mesma coisa. E aí você pergunta, a alimentação é só para quem está chegando? Não, a alimentação é para todo mundo. Agora, a tendência é que quanto mais você evolui no mundo espiritual, menos necessidade de um alimento mais formal você vai ter, porque você vai aprendendo a se alimentar espiritualmente. É lógico que numa primeira etapa, e isso não é os primeiros meses, mas uma primeira etapa que é razoavelmente longa, o espírito vai ter que ter uma alimentação mais, entre aspas, física, por conta das crenças que ele tem. E à medida que ele vai evoluindo, ele vai perdendo essa necessidade, mas isso não é só para quem chega do nosso lar. Isso é lá para bem depois do nosso lar, que a gente vai perdendo essa necessidade de alimentação. Aí vou aproveitar e fazer um comentário. E o espírito que é atrasado, ainda problemático, inferior, e que está no mundo espiritual desesperado de fome, se ele não comer, o que acontece com ele? O que acontece com um espírito inferior que não consegue comida ou não consegue água para beber? Sabe o que acontece com ele?
morre. Ele morre. Pá. E daqui a pouco ele levanta de novo. Estou com sede, estou com sede, estou com sede. Ele morre e ressuscita. Morre. Ele tem a sensação da morte, mas ele é imortal. Só que ele acha que ele vai morrer de fome. Ele também não morre de fome. Ele não morre de dor. Ele não morre atropelado. Ele não morre do pulo que ele faz de uma determinada situação. Ele não morre afogado. Então, essa entidade vai promover em si mesmo um sentimento da morte, mas ele vai sobreviver. Por quê? Porque a alimentação, a rigor, mas a rigor mesmo, o espírito de fato não precisa. A gente vai aproveitar as crenças particulares de cada um para que cada um se alimente de acordo com a sua constituição. Lembrando que as colônias espirituais são a região próxima à Terra. Não são, vamos dizer, cidades de uma evolução grandiosa. Ela recebe nós, esses espíritos medianos e complicados aqui, e vamos para as diversas colônias espirituais espalhadas pelo planeta, atraídos pela cultura própria, geralmente retornamos para a colônia de onde nós viemos, e nessa ambiência, nós ainda estamos muito aqui vinculados ao material. Então, vou dizer para eles, para nós desencarnados do lado de lá, por exemplo, uma casa, ela é tão casa quanto é para nós encarnados aqui. Porque a gente fica muito essa coisa de que é fluido mesmo, é uma energia, um negócio... Não. Para quem está desencarnado, o que existe lá é físico, entendeu? Só que não é a nossa matéria. Né, originário do fluido cósmico condensado também, mas quintessenciado, uma matéria quintessenciada para nós, para eles pegam, eles usam, né, eles têm janela, tudo. Por quê? Porque eles trazem essa necessidade aqui da Terra e querem repetir lá. E o que mantém? A vontade interior. Lá as coisas duram, o que não duram aqui na Terra, porque aqui a casa envelhece, né? Vai quebrando as coisas, você tem que estar reformando, consertando, se abandonar, ela vai se destruindo. E lá, ela permanece enquanto a pessoa que residir, que usar a casa, a escola, o que for, permanecer acreditando que ela está lá. Porque o que move é o verbo que cria, né? Quer dizer, a vontade do espírito que comanda a matéria. E lá a matéria não é sujeita às intempéries que são sujeitas aqui. Então, para quem está desencarnado, é visível, é palpável, é muito mais belo, permanece como está, assim como o espírito perturbado, o espírito sofredor, ele cria ao redor de si uma ambiência triste. Então, você vê a descrição do umbral, a penumbra, raros vegetais, quase não se vê o sol, né? Aquelas construções mais tristes. Por quê? Porque essa é a expressão da nossa alma no umbral. Aí você vai para as trevas, você vê construções, você vê palácios, mas não se encontra uma flor. É tudo seco. Né? É tudo muito rígido, regime ditatorial, escravos, porque aquilo expressa a alma dos maus que estão lá, que escolheram viver assim. E quanto mais nós embelezamos mais a nossa alma, mais as colônias espirituais se embelezam. Umbral, desordem. Nas trevas, ordem ditatorial. E nas colônias, a harmonia.